Bom dia, irei apresentar o trabalho denominado Análise de Desempenho do Teste F Espectral Multivariado. Meu nome é Ramon Menezes de Jesus Albino, sou graduando em Engenharia Elétrica e graduado em Ciências Exatas e Tecnológicas. Este trabalho está dividido em Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusão. A análise de sinais bioelétricos oriundos do cérebro é uma ferramenta muito utilizada na investigação sobre neurofisiologia em geral. O importante sinal bioelétrico, o eletroencefalograma, é obtido a partir de eletrodos dispostos sobre o escalpo ou no cérebro, a fim de coletar variações de tensões produzidas pela atividade cerebral. Os potenciais evocados são uma classe de sinais obtidos pelo eletroencefalograma, que tem sido usado tanto na clínica médica quanto em interfaces cérebro-computador. O potencial evocado é gerado como uma manifestação elétrica da recepção neural a partir de estímulos externos. Estes podendo ser, por exemplo, visual ou auditivo. Porém, possui amplitude reduzida em comparação à atividade elétrica cerebral de fundo e outros artefatos que estão presentes no eletroencefalograma. Na clínica médica, a perícia do profissional é fundamental para identificar tal resposta, e em muitos casos são empregadas técnicas de promediação a fim de revelar a atividade cerebral evocada. Entretanto, a engenharia biomédica tem feito uso de processamento estatístico de sinais, mais especificamente a teoria da detecção, para identificar a presença ou não de potencial evocado em meio ao sinal de eletroencefalograma de forma automática. Um dos métodos mais utilizados na detecção objetiva de respostas evocadas em regime permanente, quando o estímulo é apresentado a uma taxa suficientemente alta para que a resposta cerebral tenha a mesma frequência da de estimulação, é o teste F espectral. Ele é baseado no teste estatístico Fisher e analisa se a potência do sinal na frequência de estimulação é significativamente diferente da média da potência nas frequências vizinhas. Caso seja, é aceito que há potencial evocado. Uma variação desse teste é a multivariado local, onde são aplicadas informações dos sinais obtidos de uma derivação de eletroencefalograma, aplicando a detecção de potencial evocado visual. Neste estudo, o teste F multivariado é usado para avaliar a confiabilidade do mesmo sob dois aspectos: taxa de detecção e taxa de falsos positivos. Um método bastante utilizado durante as simulações foi a simulação de Monte Carlo, onde estima-se a probabilidade de uma variável aleatória ser maior que determinado limiar em determinadas interações. A probabilidade é estimada a partir da quantidade de vezes em que a variável aleatória ultrapassou o limiar, dividido pelo número de iterações. Neste trabalho, foram utilizadas 10.000 iterações para simulações. Neste gráfico, podemos observar as curvas de probabilidade de detecção para o caso univariável. Para a determinação teórica da probabilidade de detecção, deve-se obter a priori a distribuição do detector sob a hipótese alternativa H1, que é a hipótese da presença. Nesta etapa, foi gerado um sinal senoidal e um ruído gaussiano. Eles foram conectados através de uma função do octave, permitindo que fosse tratado apenas como um sinal. A frequência de estimulação foi definida em 8 Hz e a frequência de amostragem em 256. E através das simulações de Monte Carlo, foram obtidas as curvas de probabilidade de detecção para o caso univariável. Dando continuidade ao desenvolvimento do trabalho, foi proposto o desenvolvimento do caso de detecção objetiva de respostas, porém para o caso multivariado, onde foi realizada a simulação para a obtenção das novas curvas de probabilidade, variando a quantidade de sinais, porém mantendo um valor de frequências vizinha fixa. Nota-se que a faixa de falso positivo não se altera devido à redução dos valores críticos, com o aumento do número de canais N, permanecendo no nível de significância 5%, como foi definido em simulação. Nessa etapa, buscou-se a verificação da probabilidade de detecção de um sinal com ruído correlacionado, já que, em muitas aplicações práticas, os sinais não são independentes, o que entra em choque com a premissa do detector utilizado. Um exemplo prático disso é o próprio sinal de eletroencefalograma não possuir certa independência, já que alguns eletrodos podem estar próximos de outros, cobrindo regiões do escalpo em que sinais podem possuir correlação. Com isso, foi gerado um sinal com ruído correlacionado, com frequência de amostragem e estímulos iguais a 256 e 8 Hz. E a este sinal foi aplicado o teste F experimental. Nos gráficos a seguir, as simulações ocorreram com sinais que possuíam correlação em diferentes níveis, sendo estes 0, 0.3
0,6 e 0,9, com o objetivo de encontrar uma relação entre os níveis de correlação e a probabilidade de detecção de falso positivo. Este gráfico podemos analisar a taxa de falso positivo para o número de canais igual a 2. De maneira análoga à situação anterior, foram obtidos gráficos para número de canais igual a 4 e número de canais igual a 6, que podem ser analisados a seguir. Nota-se que para baixos níveis de correlação, observa-se uma probabilidade maior de detecção, enquanto que para altos níveis de correlação, a probabilidade de detecção é menor. A probabilidade de detecção, para o caso de relação sinal-ruído baixo, indica que a taxa de falso positivo se eleva acima do nível de significância, quando os sinais possuem correlação. Para níveis altos de correlação, é mais notória essa evidência. Observou-se o aumento da probabilidade de detecção com o aumento do número de sinais de eletroencefalograma para uma mesma relação sinal-ruído, usando ruídos não correlacionados. Além disso, no caso de ausência de potencial evocado, independência do ruído, a taxa de detecção foi mantida igual ao nível de significância do teste estatístico, como esperado. Todavia, essa taxa aumentou com o número de sinais, quando usados ruídos correlacionados, sugerindo que a quantidade de sinais de eletroencefalograma no teste F espectral multivariado deve ser um fator limitante. Isso no futuro convergirá para uma leitura mais rápida, efetiva e criteriosa de exames como o de eletroencefalograma, em discordância com a análise subjetiva médica. A pesquisa descrita neste trabalho objetivou-se em assegurar a validação das informações presentes nas pesquisas de Rocha e Félix. Outro fator foi manter a seguridade acerca da aplicação do detector objetivo de respostas. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado.